Olá! Bem-vindos a mais um Caverna do Cinema. Já faz algum tempo, não é? Eu sou o Skitter. De novo, esse é mais um Caverna do Cinema. E estou aqui para agradecer de novo a vocês por me tolerarem por mais um hiato, final de semestre, e para comemorar que nós estamos atingindo mais uma marca dentro do mesmo ano e ultrapassamos os 200 inscritos. Sei que não é muito, mas é um trabalho de formiguinha do qual eu sou muito grato a vocês. Aquele vídeo maldito do Superman ainda atrai gente pro canal e eu sou grato por isso, aprendi a ser grato, entendeu? Em breve talvez surja outra coisa para reclamar, mas o importante é vocês estarem aqui e terem dado essa força. Muito obrigado. Eu tive um probleminha com o microfone, em breve eu vou ter que trocar de celular, porque foi só eu terminar de pagar essa merda, ele parou de reconhecer o Bluetooth. Então eu comprei um de lapela aqui, ó. Entendeu? E bom, para comemorar, porque virou tradição do canal, a vocês, senhores, obrigado pelos 200. Ultrapassamos mais uma barreira dentro de um ano, assim. Slava. Eita porra. Para quem tá vivendo só de trabalho e apresentação de seminário, isso desce mal. Mas eu precisava. Energético. Tendo que gravar na base do energético, cara. Cheguei da faculdade tem um tempo, me deu uma tonteira, uma lombeira. Eu falei, não, tem que gravar hoje. Fiz a barba, fiz tudo. Tô apresentável, porra. Mas então, gente. Chegando a essa reta do final do ano, eu vim falar de algo que eu já deveria ter falado na época, mas eu não tava com condição de gravar nada. Que é um ponto muito importante do nosso cinema recente, que é Godzilla Minus One. Pra minha vergonha, eu não tenho nada da minha coleção de um monstro que eu adoro, eu não tenho um boneco, quero ter um do Minus One, ou até o do Monsterverso, da Legendary, eu considero muito bonito. Mas o que eu quero contar aqui? Tenho o Tiranitar, né, porque é a versão Pokémon do Godzilla. Será que conta? O álcool deve estar falando já. Mas enfim, voltei, eu me distraí. O que eu queria falar? Primeiramente, o primeiro filme da franquia Godzilla ganha um Oscar, ele ganha com efeitos especiais, Oscar de efeitos especiais, feito com algo que não seria nem o salário de um ator de Hollywood, forçando muito um orçamento de 15 milhões. Não chega lá, não chega lá. Putz. Mas o que esse filme acerta enquanto Hollywood inteira colapsa aos nossos olhos? Ainda mais em um ano tão fraco como esse. Os japoneses têm plena noção de que o legado de uma coisa implica que ela já aconteceu. Eu não estou sendo saudosista com isso, eu estou sendo apenas óbvio. Pessoas gostam de Godzilla porque Godzilla já foi feito, não porque Godzilla está sendo feito. Ele pode até ser reinventado, ele pode ser remodelado, reapresentado, porém ele reside dentro de um legado construído a partir de elementos já fincados na nossa sociedade. A reverência que os japoneses têm pelo passado fizeram esse filme, que é um filme que remete às raízes do original de 54, ser visto em cidades como a minha, em São Gonçalo, cidades de todo canto do Brasil, para um público que já não merece esse tipo de filme, um público que reclama que tem pouca ação, tem muito drama. Porém, o filme rodou o mundo. O filme se pagou. Foi um dos melhores filmes daquele ano. E com a plena noção de que aquele mito ao redor daquele monstro, daquele kaiju, tinha que ser levado adiante. É um novo jeito de contar a mesma história, com o mesmo personagem, com uma nova origem, num novo cenário antigo. Porém, ele não trata o seu público como se ele fosse um criminoso por já gostar daquele personagem.
Onde você já viu isso? Por que eu vou te dar um exemplo disso? Por que eu estou dizendo isso? Eu vou te dar um exemplo. Nós vivemos um ano em que a marca mais bem estabelecida do cinema eram os super-heróis, e tudo isso já ruiu. A Marvel, que já faturou, a Marvel custou, né, com seu passo a passo, começou com seus heróis que só quem era leitor conhecia, ou que era mais antigo, Homem de Ferro e tal. O Capitão América, por mais que fosse um dos 4 personagens mais populares da Marvel, ele era politicamente atrelado a uma noção que não era tão comercializável. Ele passa a vender mais depois de Vingadores. Mas a Marvel chegou num tempo de poder vender qualquer coisa. Hoje ela não consegue vender Quarteto Fantástico. Você vai dizer, Quarteto até que foi bem comparado com o resto. Tá, ele foi bem comparado com todos os fracassos. Ele é o menor dos fracassos desse ano. Isso é um jeito muito bonito de falar que ele é o flop mais bem sucedido do MCU em 2025. É eufemismo. Você é o anão mais alto do mundo. Você é o gordo mais magro do spa. Você é o retardado mais esperto da sala. É Quarteto Fantástico sendo a melhor bilheteria da Marvel esse ano. Mas o que esse filme falha, o que aquela bosta daquele Superman falha, e o que foi o que Hollywood falhou, a Disney falhou, a Warner, e os japoneses acertaram com a questão de Godzilla Minus One. Honre o legado da sua marca, da sua propriedade intelectual. Só ela não basta. Marcas se deterioram, por mais antigas que sejam. Você, por exemplo, vai me dizer que eu estou sendo saudosista de novo, mas vamos lá. Qual foi o filme que até hoje se vendeu e firmou a base do Superman na mítica popular, que é Você vai acreditar que um homem pode voar? Superman, de Richard Donner. Todo mundo comprou, durante 60 anos, que um homem vestido numa roupa de borracha de um lagarto gigante era um horror referente às bombas atômicas, à destruição de Hiroshima e Nagasaki. Os mitos vão se criando, vão se atualizando e vão se fincando para a próxima geração. Eles mudam, sim, tem atualizações, tem modernizações, tem mais de uma versão. O problema é você achar que ele por si só, ele já vende e que ele é um sucesso atual devido ao seu sucesso do passado. Godzilla Minus One tem o que Superman do James Gunn não tem, o que a Marvel não tem, o que a Disney não tem, que é a importância histórica e uma atualização decente. Esse filme nos entrega um Japão que, sim, vamos ser honestos, a forma que os japoneses têm de dramatizar a sua história é novelesca. Não me incomodo. O público brasileiro passou a amar dorama com a decadência das novelas, então eu sou apresentado para aquele Japão com muitos personagens humanos em que eu sou tocado pela tragédia deles em algum momento, em algum subtexto daquilo ali. Você vê aquela favela que se forma ali, aquilo é uma favela, gente. Pós-Hiroshima, em que o protagonista, que com todos os problemas de empatia que você tem, ele é um bundão, mas tá. Ele tá ali tentando reerguer a vida dele com uma mulher, uma criança que não é dele. E nisso ele é confrontado com a consequência do horror humano, que é a besta de Gojira, que representa os horrores que nós somos capazes de criar e as consequências deles. E o monstro é muito pouco utilizado, e nisso daí, ainda assim, ele coroa tudo que tem no filme. É um filme que não subestima a sua capacidade de lidar com tristeza. Vou te dar um exemplo, uma coisa nesse filme, eu só vi esse filme quando lançou, vou rever de novo. Até o final desse ano eu revejo. Mas eu lembro até agora de como que o cara foi sensível de botar a interação daqueles personagens, daquele elenco, botando uma das vizinhas naquela favela, simplesmente vendo ele ali com aquela criança, que não é dele, de novo, não é do protagonista, que
serve para exemplificar um país quebrado, uma sociedade quebrada. E aí a vizinha chega para ele e estende uma trouxinha de arroz. Fala, ó, faz mingau pra menina aí. Toma, faz mingau para ela. Que é aquilo, né? Quando você menos tem, mais você tenta repartir. A miséria faz isso com a pessoa. E Godzilla tem outro conceito. Isso eu já falo no legado histórico. Nós estamos em um estado de decadência cultural. Perdão. Godzilla surgiu num estado de decadência cultural. Mas tem um detalhe. A nossa decadência cultural vem de comodismo, streaming, baixa adesão do povo a consumir material antigo, preguiça da nova geração com cultura, comodismo. A nossa sociedade é fraca por comodismo. A sociedade daquele Japão era quebrada porque ela perdeu a guerra. Uma guerra que ela ajudou a começar? Pode ser, mas perdeu. Por crimes que, pelo pacto de desistência com os Estados Unidos, a própria máquina de indústria cultural ajudou a abafar. Sim, o Japão tem crimes de guerra tão hediondos quanto da Alemanha, alguns até piores, mas o acordo planificou isso na memória cultural. Mas sim, um país quebrado tem sempre o seu primeiro sinal de sobrevivência, de estar se reerguendo da sua ruína, com a manifestação cultural. Eu aprendi isso com um livro que eu vou resenhar daqui a um tempo, que é de Philip K. Dick, que é O Homem do Castelo Alto. Não vou falar disso agora, mas é um detalhe que Godzilla, o surgimento de Godzilla em 54 remonta a isso. A manifestação cultural é o sinal de uma sociedade renascendo. Toda a sociedade quebrada dá o seu primeiro sinal de vida numa manifestação artística e cultural. Não é econômica, não é pedagógica, não é social, é artística. E, de novo, isso acontece agora. Aconteceu no caso, né, 2 anos atrás. E eu não poderia ficar mais isolado, porque, cara, qual geração não conhece o Superman? E eu te digo, qualquer geração vai conhecer o Superman mais pelos trabalhos antigos do que pelo filme desse ano. Mas sim, Godzilla Minus One faz tudo isso e vai além. Conta uma história de um ponto de vista adulto, com a sua devida dramatização e novelização, exigindo do público um pouco mais de paciência e não tratando você como uma criança numa loja de confete, entendeu? De guloseimas. O que mais tem para se dizer? Fala para mim. Se não é um sinal de que nós estamos perdendo a mágica do que o cinema era capaz. Nossas lendas não são passadas adiante. O Superman, que era um personagem mais tão conhecido ou quase tão conhecido quanto Jesus, eu não estou falando que Jesus é uma lenda, porém, as muitas formas de recontar a paixão de Cristo ajudaram a perpetuá-lo, mas elas não são as mesmas, elas foram eficazes, de qualquer forma. Não vejo isso acontecer com os heróis, não vejo isso acontecer com as nossas marcas. James Bond é um que vai ser trucidado pela Amazon em breve. Você vive numa época em que o James Bond tem que estar fazendo assim, não pode estar segurando uma arma, mesmo ele sendo um agente secreto. O Superman do filme é menos inspirador do que o da série de TV, do que o de Lois e Clark. Mas a praga de um lagarto gigante que aparece durante 10 minutos num filme com um orçamento de 13 milhões de dólares, que ganhou um Oscar de efeitos especiais, ajudou a perpetuar a sua lenda e a promover a sobrevivência e a fortificação da cultura de um país, quiçá de um hemisfério, e dos amantes da arte, os amantes da boa arte. Nós temos que passar adiante. O ser humano faz isso, o cinema é isso, o cinema é contar histórias.
tive uma discussão com um conhecido falando, mas o que é arte? É sempre aquele mesmo debate, o que é arte? Não, eu não estou dizendo que o que deve ser arte e o que não é, mas o cinema, em seu cerne, é você saber contar uma história. Essa história repassa os cânones, os elementos de formação da sociedade adiante, até os que a gente não gosta. E o nosso cinema atual não faz isso. O nosso cinema atual faz coisas mastigadas para público que vai estar mexendo no celular, vendo TikTok, quer coisas resumidas. E gente assim não passa nada adiante. É como se fosse os indivíduos, os seres humanos de Admirável Mundo Novo. Eles não têm problema nenhum, porque eles também não têm nada para passar, porque tudo que eles precisam ser supridos vem numa substância chamada soma, no livro de Aldous Huxley. Tem uma personagem que é esquecida numa terra primitiva de índios, e quando ela volta ela já está deteriorada, e ela se mata numa overdose de soma. O nosso cinema hoje é uma overdose de soma. A soma quer dizer algo que adiciona, que é apenas imediato. É uma dopamina que dura meio segundo, e a gente não vai conseguir viver a isso. O cinema precisa mudar. O cinema precisa dar 10 passos para trás. E o público precisa relembrar o que é uma lenda a ser passada adiante. Mulheres, eu quero entender como que as mulheres perderam essa capacidade, porque as mulheres gostavam de romances, romances são esquemáticos, romances iam a começo, meio e fim, alguns eram mais tristes que outros, mas sempre iam ver. E a própria mulher desaprendeu até isso para ficar vendo Netflix, para ficar vendo os mesmos filmes bestas, porque o blockbuster se planificou, mas elas passavam isso adiante também. Você acha que o público feminino não viu mais de uma vez conceitos de "Oh, Ref, se você me deixar para onde eu vou, o que eu vou fazer?" Francamente, minha cara, eu não dou a mínima. Até quem não viu E o Vento Levou, viu isso em outro filme. E nós, homens barbados, não conseguimos ver um filme decente do Superman. Não conseguimos ver a Marvel. Não conseguimos passar o nosso legado adiante. O que seus filhos vão consumir? O que você vai deixar os seus filhos consumirem para que eles se lembrem que consumiram algo? Porque o processado do processado vai cada vez sendo menos absorvido. E é isso, os japoneses acertaram, a reverência ao passado deles acerta novamente, e nós estamos ficando para trás, porque nós vivemos o agora, presos nesse retângulo maldito de informação contínua, imediata e rasa, que pode nos entreter com quase tudo o tempo todo. Mas nós não vamos a lugar nenhum. Espero ter acrescentado alguma coisa, obrigado pelos 200 inscritos, espero que a gente siga adiante. Até o ano novo tem mais recomendação, vou ficando por aqui e até a próxima.